Olá! Hoje nós vamos aprender a nossa segunda parte da lição 9 da revistinha. Nós estamos estudando sobre o profeta Abacuque. Nós já vimos que naquela época do profeta Abacuque, o povo de Deus estava prisioneiro, estava escravo na terra da Babilônia, sofrendo muito, e que no início o profeta Abacuque ele estava muito angustiado, muito triste com aquela situação. Mas ele foi mudado, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele mudou de atitude. Ele deixou de se preocupar com os problemas e ele passou a olhar para o Senhor, confiar no Senhor. Eu já coloquei aqui o nosso primeiro fruto que nós estudamos na nossa árvore. Vocês lembram que essa árvore estava seca, né? E o primeiro fruto, ele é o de Abacuque 2:4. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Nós já tínhamos visto esse versículo na aula passada e a Pro já deixou aqui. E agora nós vamos colocar o segundo, que foi o que Abacuque, quando Abacuque ouviu a palavra de Deus e sentiu uma mudança no seu coração, né? Ele deixou de se preocupar com os problemas dos homens e passou a olhar para a justiça de Deus, que está em Abacuque 2:14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Foi a partir desse momento aqui que o Abacuque mudou a sua postura em relação aos problemas. Ele passou a confiar no Senhor. Agora nós vamos continuar preenchendo a nossa árvore com os frutos que nós vamos aprender na oração de Abacuque. Abacuque, ele começou a oração dele relembrando tudo que Deus já tinha feito pelo povo dele. Ele relembrou as maravilhas que ele já tinha visto Deus fazer. Ele lembrou das vitórias nas batalhas, ele lembrou dos livramentos, ele lembrou de quantas vezes eles tiveram a misericórdia de Deus na vida deles. E então, o fruto que a gente vai colocar agora faz parte da oração de Abacuque e está no livro de Abacuque, capítulo 3, no versículo 2. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Então o Abacuque ele orou pedindo para Deus que continuasse fazendo maravilhas na vida do povo, como ele já tinha feito, que Deus tivesse misericórdia deles. E Abacuque, ele continuou orando, e na sua oração, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, que mesmo que ele não visse nada de bom acontecendo, se a figueira não desse o figo, a videira não desse uvas, e a oliveira não desse azeitonas para fazer o azeite, ainda assim ele confiaria no Senhor. O que quer dizer isso? Que não importava se ele não visse produção nos campos, nem animais para se alimentar, ele se alegraria no Senhor, ele estaria satisfeito. Então, nós vamos agora colocar o nosso outro fruto ali na nossa árvore, que é uma figueira, né? A gente está colocando os figos, que diz assim, tá lá em Abacuque capítulo 3, no versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E o que quer dizer esse versículo? Que o Abacuque ele não estava mais olhando para os problemas, ele estava agora olhando para Deus, ele olhava para o alto e tinha esperança que Deus iria continuar agindo na vida daquele povo, não importava as dificuldades que eles estivessem passando. E Abacuque continuou orando, e ele terminou a oração dele reconhecendo que Deus era a sua fortaleza, que a força dele vinha do Senhor, que ele dependia de Deus. E assim somos nós somos dependentes de Deus. Por isso que nós devemos estar alegre em toda circunstância, porque o Senhor é que controla a nossa vida. Então agora nós vamos colocar o fruto que está em Abacuque, capítulo 3, no versículo 19, e diz assim: O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
Vamos colocar esse outro fruto. Vocês estão vendo como a nossa figueira está ficando cheia de frutos? Que exemplo maravilhoso que nós temos no profeta Abacuque. No início da nossa lição, nós vimos que ele estava angustiado com a situação do povo. Ele tinha suas dúvidas, ele andava triste, preocupado, mas ele orou, ele fez uma oração, ele entregou a situação para Deus, conversou com o Senhor. E então ele mudou a sua atitude. Ele começou a agradecer a Deus. E ele entendeu que Deus está no controle de tudo e Deus tem o melhor para a nossa vida, mesmo que às vezes a gente não entenda a situação. Abacuque, ele confiou plenamente em Deus. Vamos colocar então o nosso último fruto aqui na nossa figueira, que é o nosso versículo de memorização, que está lá em Salmo 119, no versículo 14. E ele fala exatamente o que aconteceu na vida do Abacuque. Ele fala: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero, que foi o que Abacuque fez. Abacuque, ele confiou em Deus e ele confessou que o Senhor era a fortaleza dele. Então agora que a nossa árvore, que antes estava seca, agora já está cheia de frutos, assim como o Abacuque, que estava triste, teve suas forças renovadas quando orou a Deus, vamos seguir o exemplo de Abacuque. Vamos, ao invés de reclamar, ao invés de ficar triste com as situações da vida, vamos orar, vamos nos chegar a Deus em oração e confiar no Senhor, assim como Abacuque fez, não é mesmo? E de tarefa dessa semana, a nossa tarefa vai ser o seguinte: vocês precisam pensar, mas de verdade, do fundo do coração, tem que ser uma coisa séria. Vocês vão pensar numa situação, num problema, em alguma coisa que está deixando vocês tristes ou que está deixando vocês preocupados, e vocês vão escolher essa coisa, só uma, e todos os dias vocês vão levar esse pedido de oração para o Senhor e agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade que a gente tem de aprender com os nossos problemas e aprender com os exemplos que Deus deixou para nós, como o profeta Abacuque. Então a tarefa da semana vai ser pensar nesse problema, nessa situação, nessa coisa que tem te angustiado e fazer esse pedido de oração a Deus sempre que você for orar durante essa semana. Muito bem? Vamos então orar para encerrar a nossa lição de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada criança que está na nossa igreja, meu Deus. Te agradecemos pelas vidas delas, te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada família, meu Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos incentivando, que o Senhor toque no coração de cada criança para que elas sigam o exemplo de Abacuque e busquem intimidade com o Senhor, que elas façam essa escolha, tomem essa decisão na vida de viver a palavra do Senhor e confiar em Ti, ó Deus. Te agradecemos e te pedimos uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.